Pastor, chega aqui na frente, aqui, pega o microfone. Você, sua esposa, pega o... Ele trabalha lá no Palácio do Governo, na cidade administrativa. O pastor Ivanildo, ele ia testemunhar, tem muito mais tempo, semana passada. Mas se tem uma coisa, o que estava morto na sua vida, Ivanildo? Casamento, pastor. Casamento? Casamento, as finanças, a honra, o caráter. Já tinha 5 anos de casados. 5 anos de casado. 5 anos de casado, já 15 de relacionamento, entre namoro, noivado, casamento. Você conheceu ela garotinha? 12 anos. E eu 16. Tirei da casa dos pais, uma família muito estruturada. E eu vinha de uma vida totalmente desestruturada. O pai já estava no 3º casamento, 22 filhos. A mãe, após se separar, entrou em depressão. 22 filhos? 22 seu filhos. Pai tinha? Fora os que a gente não conhecia, que ele era maquinista da rede ferroviária. A gente acredita que em cada estação de trem pode ter ficado uma semente. Olha lá. E nesse processo eu a conheço de uma família com pai, com mãe, uma família tradicional. Eu vindo de uma mãe que bebia, que caía nos passeios, depressiva por ter se separado do pai, do meu pai. E a gente com 8, 9 anos buscava minha mãe bêbada, caída na rua. Puxa, buscar a mãe bêbada deve ser doloroso. E eu com 8 anos, meus irmãos com 10 e 11, e a gente ia procurar nos bares do bairro. E os donos dos bares falavam, não, já passou por aqui, já foi embora. Já passou por aqui, já foi embora. Assim, fazendo uma via sacra que eles falam. Ela trabalhava num depósito da Antártica, ganhava um salário mínimo e não tinha condição de fazer nem a compra para dentro de casa. E aí, quando ela ia embora para casa, ela comprava pão sovado e linguiça salamim para levar para a gente. Só que a dor de ter só isso para levar para casa fazia com que ela tivesse que beber para ter coragem de chegar com aquilo em casa. Nossa, olha aí. E aí, quando a gente ia procurava em todos os bares, já tinham fechado, e ela estava caída numa calçada, gelada, abraçada com pão sovado e a linguiça salamim. Puxa vida, hein? E quando a gente ia pegar para levar embora, ela batia, dava pernada, porque ela pensava que estava querendo roubar o pão sovado e a linguiça salamim dos filhos. E vocês viam aquilo, todo mundo? A gente via aquilo, nós levávamos minha mãe para casa, dávamos um banho nela. Eu falo que na minha geração, talvez eu fui um dos que vi mulher pelada mais cedo. A minha mãe. A gente tinha que dar um banho quente para tirar a friagem ali da calçada, porque no outro dia, 5 horas da manhã, ela tinha que estar acordada de novo para ir trabalhar. Senão, nem o pão sovado e a linguiça salamim não tinha. Seu pai, o péssimo exemplo? Pai, um péssimo exemplo, já no 3º casamento, foi embora, largou os filhos. Minha mãe se envolve com um padrasto. Ele era chefe de um centro espírita. Nossa, e aí desenvolveu toda a família no centro. Levou minha mãe para fazer camarinha. Ela ficou alguns dias presa num cômodo de um centro. Fazer a cabeça que eles falam. Raspou a né? cabeça. E ela bebia água com vísceras de animais, com folhas que colocava no balde. O diabo é sujo demais, irmãos. O negócio é pesado. Viu? Porque os filhos das trevas, eles são mais prudentes que os filhos da luz, né, pastor? Exige mais, né? Porque acaba com a carcaça. E aí, quando eu ia para a escola, eu passava naquele centro e chorava porque há dias eu não via minha mãe. Ela estava do lado de dentro daquela porta, chorando. E eu do lado de fora chorando, porque a gente não podia ter contato com ela naquele período. E aí conhecia ela, e ela vindo de uma família estruturada, começamos a namorar, eu entrei para a polícia, e aí conheci um mundo que eu não conhecia, um mundo de prostituição. Quando você foi namorar com um policial, como é que foi esse negócio, namorar? Na verdade, quando nós família começamos... conhecia ele? Quando começamos a namorar, ele ainda não era, né? Não era ele policial não era ainda. militar. E aí já começa um relacionamento todo desestruturado, porque nós não tínhamos uma estrutura familiar adequada, não tínhamos instrução, não tínhamos condição financeira. Então, assim, iniciamos um relacionamento que tinha tudo para poder dar errado. Família legal, né? Meus pais, né, uma família estruturada. E para completar isso tudo, eu perdi meu pai muito cedo. Era o seu referencial. E aí minha mãe começou, de certa forma, a pressionar, porque éramos 3 mulheres, já tinha muito tempo que nós namorávamos. E ela queria que resolvesse o problema dela, né? Uma mulher com 3 moças dentro de casa realmente é complicado. Então, nós casamos nessa situação e tempos depois... Tinha casa própria, pagava aluguel? Não tínhamos nada, pastor. Não tínhamos nada. Nós morávamos de aluguel
e sem condição financeira, porque quando ele entrou para a polícia, ele se endividou muito, ele não tinha uma pessoa que o instruísse. Aqueles empréstimos que tem, né? Eu trabalhava em 3 empresas fora da polícia, pastor, e tinha meses que ainda ela tinha que me emprestar dinheiro para gasolina. Ela falava comigo, amor, separa o dízimo. Saco furar, a Bíblia fala que é saco. Exatamente. Ela falava, separa o dízimo. Trabalha e não fica com nada. No final do mês está devendo todo mundo. Trabalhou e não consegue. E como diz a Bíblia, né? Um abismo puxa outro abismo. Nós moramos de aluguel um tempo, porque ele queria morar na casa da mãe dele. Ele tinha construído uma casa na casa da mãe dele e eu não queria. Que orienta aqui para ninguém construir no lote da mãe. Em nome de Jesus, né? Que não precise disso, porque não é uma situação fácil. Mas aí o que aconteceu? Fomos morar de aluguel sem condição e 6 meses de casado ele sofre um acidente com a moto da polícia, ele quase morreu. Então ele ficou muito tempo sem trabalhar, muito tempo precisando de ajuda e nós devendo demais, pagando aluguel sem condição. Morávamos no 3º andar, nós tivemos que deixar o nosso apartamento e morar dentro da casa da minha mãe. Meu Jesus. Foi um período muito complicado. Você lutou pelo casamento? Quando veio? 10 anos. 10 anos? 10 anos orando pela vida desse homem. 10 anos orando pela conversão morto, dele. O casamento estava morto. Morto. O senhor estava falando aqui e nós tínhamos preparado para poder falar a respeito das bodas de Caná. Porque exatamente como aconteceu em João 2, aconteceu também na nossa vida. Deus sabor, fez né? um milagre na nossa vida. Porque nós não poderíamos racionalmente estarmos aqui falando para vocês. Pessoas disseram, desista desse homem. Muitas, e até eu mesma, cheguei a um ponto de desistir. Eu só não cheguei a desistir porque eu tinha uma palavra de Deus sobre a minha vida. Você foi ensinado no Evangelho desde cedo? Não, quando meu pai faleceu, ele teve uma doença e nós fomos buscar a cura na igreja evangélica. E aí toda a família se Assembleia de converteu. Deus? Não foi Assembleia de Deus não, mas foi uma igreja pentecostal. Bom, é fogo puro. Sempre o pastor, quando vai na nossa missão, nós somos da missão São Benedito. Aí ele sempre fala assim, você era da Assembleia, né? Porque eu usava cabelo grande, saia longa. Mas eu tenho esses princípios e esses costumes, sim. E aí você ia buscar esse homem, é verdade? Longe? Ele ficava mais fora de casa do que dentro de casa. Eu trabalhava o dia todo, estudava à noite. E ele ficava mais na rua e aquilo já não fazia tanta diferença para mim mais, porque não existia vida mais você entre não tinha nós. olhos para ela, não? Ficava assim? Não. Na verdade, pastor, nesse período... A gente não valoriza o que tem, é isso? Nesse período eu tinha mais vontade de deixá-la do que continuar com ela. Mas não deixava, não. Mas não deixava, não. Se alguém chegasse, você matava também, não. Pastor, eu já contei pro senhor o caso que ela arrumou um namorado quando a gente terminou e eu continuei frequentando a casa dela. Eu já contei isso pro senhor. Aí sentava no sofá eu, ela e o rapaz. Aí durante um mês... Né? Na época do namoro. Na época do namoro. Aí durante um mês foi assim. Você ficava olhando o sujeito... E aí o rapaz falou, olha, eu vou ter que terminar com você, porque seu namorado só fica aqui. Aí ela veio reclamar. Na cintura? Ainda não. Ainda não. Aí ela veio reclamar comigo. Era com a mão mesmo, né? Ela veio reclamar comigo, pastor, e falou, poxa, mas a gente já terminou e você não para de vir aqui. Eu falei, eu não estou vindo aqui por causa sua, é por causa da sua família, que eu a amo. E o cara foi embora. Mas lógico, ele ficou sabendo que você ia passar na polícia lá pois no é. Macumba. Mas por que que nós estamos aqui hoje, né? Para falar a respeito do poder que o Senhor tem. Olha do poder aí. de Você acha que transformação. é possível ressuscitar o mesmo Jesus? Porque hoje vocês são apaixonados um com o outro. Não é verdade? Graças a Deus tem uma família linda, pastorei uma igreja maravilhosa nossa ali em São Benedito. Eu vou lá, né? Quantas vezes eu já fui lá e aquela alegria, compramos lote, está crescendo. Glória a Deus. E aí, você acha que é possível ressuscitar alguém que está assistindo pela televisão e tudo? O Deus que nós servimos, Ele é capaz de todas as coisas. Nós só tivemos a restauração no nosso casamento mediante a cruz. Porque se não fosse Cristo na nossa vida, nós hoje não estaríamos hoje esse aqui. homem é aleluia e você glória a Deus. Aleluia e glória a Deus. Esse homem hoje é apaixonado. Eu me sinto uma mulher amada. Eu me sinto uma mulher cuidada. Olha aí. Deus fez um milagre na nossa vida. Deus mudou mesmo. Mudou a nossa história. Mas é aquilo que eu falei, né? Muitas pessoas nos perguntam, porque hoje nós trabalhamos com muitos casais. Porque naquele lugar que a gente tem dor, é onde Deus mais usa
para poder restaurar e para poder Quer curar. dizer, você vai ficar especialista naquilo, né? O nosso testemunho hoje, para a glória do Senhor, tem levantado muitos Eu casamentos estou que vendo estão... a igreja está pequena demais. Aumentou. E não só da igreja, nós estamos recebendo casais de fora. Porque assim, a gente ficou sabendo da sua história, a gente ficou sabendo da história. Nós estamos ministrando em eventos de mulheres, Aí, pastora Daniela, aí, pastor Alisson, ministrando em eventos de casais, tá vendo? É isso aí. para a glória do Senhor. Nós tivemos essa semana agora um retiro de casais, 200 casais, lá na sede campestre. Negocinho de emocionar, de chorar. Porque é algo que a igreja de Getsemane oferece. Os cursos casados para sempre, criando filhos da maneira de Deus. E seus filhos são bênção. Glória a Deus. E eu sou uma mãe improvável também, né? Deus fez um milagre em mim, porque eu sou uma mulher cometida de endometriose e ovário policístico. E eu tive 2 filhos lindos para a glória do Senhor. Então a minha casa, ela foi um celeiro de bênção, de milagres para nós e agora tem sido na vida de outras pessoas. Coronel, você se considera um milagre? Pastor, totalmente, em vários sentidos. Ela orou 10 anos pela minha vida. E eu queria dar uma palavra... 10 anos. E eu queria dar uma palavra para os homens, pastor. Hoje, a gente escuta muito sobre servir a Deus, estar na presença de Deus, viver com a família diante de Deus. Mas a gente sabe, pastor, que tem muitos homens que estão vivendo uma vida de farsa. A filha deles aí, ó. Que está vivendo uma vida de farsa, que está vivendo uma vida de engano, que está tendo casos extraconjugais. Querido, hoje é noite de você ser restaurado. Hoje é noite de você sair desse túmulo que você se encontrava. Porque o Senhor te trouxe aqui, te chamou pelo seu nome. Nós íamos falar sobre as bodas de Caná, sobre a possibilidade do Senhor restaurar uma vergonha dentro de uma família, que é quando o vinho, quando a alegria acaba naquele casamento. E o pastor ministrou sobre aquele homem que estava dentro de uma tumba, dentro de uma caverna, morto, e foi chamado para fora. Talvez você tenha enganado todo mundo, inclusive você. Mas Deus você não tenha enganado. E hoje é a noite desse casamento de farsa que talvez você tenha vivido, como eu vivi muitos anos da minha vida. É noite de você passar essa história limpo, porque tem uma geração vindo aí que depende da sua postura, como homem, como pai, como sacerdote. Pastor, uma frase que eu deixo é que seria muito fácil para eu falar sobre esse período da nossa vida. Eu me prostituía, eu adulterava, eu tinha mulher na rua, já tive situações de ir para motel com marmita que ela arrumou para mim, achando que eu estava indo trabalhar. Olha aí. Pastor, e hoje você não tem vergonha de falar isso? Você não preocupa? Não, porque nós temos um casamento restaurado e não há o que esconder. Mas pode aplaudir o Senhor, a gente espera. 30 segundos. O passado na vida da gente tem que servir para lições futuras, né? Exatamente. E qual que é a frase que eu gostaria de deixar? Essa história contada por mim é muito fácil. Nós temos advogados aqui na igreja, estamos assistindo. A história contada pelo autor, ela é muito fácil. Agora, o belo é quando você escuta a história contada pela vítima. Porque quem sofreu nesse relacionamento foi ela e não eu. E hoje ela consegue, curada, sarada, tratada, falar sobre isso tudo que a gente viveu. Porque ela vê hoje dentro da nossa casa o que Deus é capaz de fazer. E não é diferente, não vai ser diferente no seu casamento, nas suas finanças, na sua fé, na sua postura como homem, na condução dos seus filhos. Pode ser diferente, querido. Pode ser diferente. E o Espírito Santo está chamando, como o pastor disse, o Espírito Santo está chamando cada um para fora. Amanda, saia. Não importa se já está fedendo, se já tem 4 dias, se já tem uma outra casa, se já tem uma outra família escondida, se já tem um outro relacionamento fora do seu casamento, mas hoje Ele te chama, saia para fora, porque Jesus chorou, e muito mais do que chorou. Talvez por Lázaro Ele apenas chorou, mas por mim e por você, além de chorar, Ele também morreu. Então existe solução para esse problema que você entrou aqui com Ele hoje. Você vai fazer uma oração. Posso? Esse culto está sendo assistido pelos Estados Unidos, Portugal, Suíça, Paraguai, Angola e todos os estados brasileiros. Glória a Deus. Tem gente mandando e-mails aqui do Brasil todo, do mundo, dizendo: ore por minha vida, pastor, eu preciso que algo ressuscite. Abre as mãos aqui. Você quer falar mais alguma coisa? Ele deixa um recadinho para os homens, eu queria falar para as mulheres. Quando a gente está só entre nós temos liberdade para poder falar muito mais coisa, né? Que hoje não será permitido. Mas nós, mulheres,
nós precisamos nos posicionar diante do Senhor quando nós temos uma palavra ministrada ao nosso coração. Eu fiquei 10 anos orando por este homem, mas houve um momento em que eu pensei em desistir. Sabe quando a gente tenta e chega uma hora que fala assim, não vai dar mais. Mas Deus me fez lembrar de uma palavra. Ele me disse assim, vai valer a pena. Em um culto em que eu estava participando, uma pessoa deu um testemunho e através desse testemunho Deus falou comigo, vai valer a pena. E aquilo me deu força e assim como Pedro fez em Lucas 5, eu também fiz com o Senhor. Eu falei, Senhor, vai ser baseado na tua palavra, não vai ser mais naquilo que eu tenho força, porque eu não tenho mais. E eu resolvi dar uma nova chance para o meu esposo. E eu resolvi mais uma vez investir fichas naquilo que já não existia mais possibilidade. E eu queria dizer para as mulheres, se você tem uma palavra dirigida por Deus para a sua vida, não desista. Porque Deus é contigo e aquilo que Ele vai fazer na sua vida vai servir de testemunho para muitas pessoas que vocês nem conhecem. Eu fui uma mulher traída. E eu não falo isso com vergonha, porque não foi eu quem traí. Eu fui traída e eu resolvi perdoar. O perdão, ele é uma escolha, ele não é um milagre. Eu sempre falo isso com as mulheres, porque tem gente que fala comigo assim, mas eu perdoei o meu marido, mas eu não esqueço. Perdão não é milagre, perdão é decisão. Eu decidi fazer como está escrito em Lamentações. Vou trazer à memória só aquilo que me dá esperança. O que passou, passou, é nova vida que segue com Cristo. Então, se você decidiu perdoar o seu esposo por alguma coisa que ele fez, é decisão. É decisão. Que você possa lembrar daquilo que ele fez, não com dor no seu coração, mas como motivo de testemunhar para a glória de Deus, o poder que o Senhor tem de transformar, de ressuscitar e de fazer nova todas as coisas. Nós hoje trabalhamos juntos como família no altar do Senhor, com um casamento restaurado, com filhos que eu não poderia ter, e o Senhor tem feito muito mais do que um dia eu pude pensar que Ele poderia fazer nas nossas vidas. Então existe solução para o seu problema, existe cura para a sua dor, existe alguém que se preocupa com você e quer usar a sua vida como outdoor, como um testemunho vivo do poder que o Senhor tem para transformar as vidas e ressuscitar os sonhos. Amém? Nós vamos orar. Ela vai orar pelas mulheres e ele vai orar por nós os homens. Você que está em casa, mande o seu e-mail. Você que quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você que estava pensando, eu vou preencher o papel para me tornar membro da igreja. Torne-se membro. Nós não somos uma igreja perfeita. Nós somos uma igreja que é composta de seres humanos, de gente que sofre, gente que chora, mas de gente que ama Jesus. É isso que eu falo com meus filhos, com a pastora Daniela, com o pastor Tiago, com a pastora Isabela, com meu genro, pastor Alisson, pastora Fabiana. Nós somos seres humanos, mas amamos a casa de Deus, contribuímos com prazer com a obra de Deus e deixamos o futuro nas mãos dele. Hoje, enquanto ela ora, enquanto ele ora, logo após a oração dela, Jesus trouxe você aqui. Você quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Você quer reconciliar-se com Jesus? Você quer sair daqui cheio do Espírito Santo, renovado? Daqui a pouquinho vamos embora. Enquanto ela ora, enquanto ele ora, aí você sai do seu lugar e vem até o altar. Nós vamos dar um livrinho para você que fala dos passos com Jesus. Amém? Você pode colocar a sua mão no seu coração, mulher? Nós carregamos muitos pesos, muitas coisas aqui dentro que não precisa. Pai, em nome de Jesus, aleluia. Eu louvo a Ti por esta oportunidade, ó Deus. Sim, Pai. De mais uma vez testemunharmos aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu venho colocar diante de Ti cada mulher que se encontra nesse templo. Oh, cada mulher, ó Deus, que assiste pela TV, pelas redes sociais, que estão necessitando de um milagre, que estão necessitando de uma resposta. Assim como o Senhor falou comigo, ó Deus, que valeria a pena investir. Que o Senhor possa, meu Deus, intervir na vida dessas mulheres. Que o Senhor possa fortalecer, ó Deus, para que elas não desistam da caminhada. Dê sabedoria, Pai, em nome de Jesus, tira todo o peso, todo o fardo do passado.
tudo aquilo que nos aprisiona, todo pensamento que não provém de Ti. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dessas mulheres. Peço ao Senhor que o Senhor as use como testemunho vivo da Tua verdade, do Teu poder de transformação, do Teu poder de cura, de ressurreição. Que haja, Senhor, testemunho para a glória do Teu santo nome. Eu ministro paz sobre a vida dessas mulheres, amor, alegria, que em nome de Jesus elas possam retirar dos corações todo o peso, toda a bagagem do passado que não traz nenhum ganho, mas que as fazem ficar presas em um mundo que não pertence a Ti. Que em nome de Jesus haja libertação, haja cura, e que o Senhor possa operar maravilhas e milagres como o Senhor fez na minha vida, para a glória e para louvor do Teu nome. Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus Deus está vibrando. Saia, Pai. Saia. Ressuscita, Pai. Ele vai orar. Se Deus está falando para você vir até o altar e entregar a sua vida nas mãos dele, venha enquanto o pastor ora. Querido, Já talvez tem você tenha vidas vindo aqui no frequentado, altar. Vem cá, amado. Pode orar. talvez você tenha frequentado a igreja evangélica há muito tempo. Talvez você tenha liderado o ministério há muito tempo. Talvez você tenha frequentado essa igreja há muito tempo. Mas hoje o Senhor está te chamando para algo diferente. Ele quer te tirar dessa caixa religiosa. Ele quer ter um encontro verdadeiro com você. Pastor, se eu for ir na frente, o que eles vão pensar de mim? Não importa o que eles vão pensar de você. Apenas tome uma posição nessa noite de ser diferente, de ter um encontro verdadeiro, de ter um coração transformado, de ter uma família restaurada. Essa situação pode mudar, a começar de agora, a partir da sua decisão. Jesus está te chamando, vem. Porque quando Jesus chama, foi preciso que Lázaro tomasse a decisão de sair para fora. Quando acaba o vinho no casamento, foi preciso que alguém se posicionasse e falar: acabou o vinho. Foi preciso que alguém se posicionasse: traga as talhas, encha de água. Por isso a sua atitude nessa noite é você que vai ter que ter. Saia do seu lugar, querido, entregue a sua vida nessa noite, ou volte para o caminho do Senhor, que Ele quer restaurar a sua casa. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pelo que ouvimos nessa noite, pela ministração que o nosso pastor trouxe aos nossos corações, por aquilo que teu Espírito Santo trabalhou em nós. Nós te louvamos, ó Deus, e derramamos sobre a vida de cada homem uma unção diferenciada, ó Deus, que vai trazer coragem para um posicionamento, que vai trazer coragem para mudança de atitude, que vai trazer coragem para abrir mão das raízes do pecado, das raízes do passado, coisas que prendiam esses homens, contatos com coisas de antigamente que prendiam e que impediam de ter uma vida verdadeira diante do Senhor. Abençoa cada coração, cada família, abençoa cada casamento nessa noite, ó Deus. Abençoa as famílias que o Senhor instituiu. A bênção sobre o pai Abraão, que esteja sobre a nossa casa. E aqueles que creem, digam amém e aplaudam ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Tem uma